Ansiedade, angústia, depressão, problema no relacionamento, falta de dinheiro. Para muitos, o apoio para resolver questões como essas vem dos livros de autoajuda ou livros de autoconhecimento. Eu recebo hoje no programa um dos maiores nomes da literatura desse gênero, o psiquiatra Augusto Cury, o maior vendedor de livros do país. Mas como será que a academia enxerga esse tipo de literatura? Quais são as características do texto? É o que você confere na entrevista com a professora da Universidade de Brasília, Ana Cláudia da Silva. Os críticos literários, em geral, costumam achar que essa não é uma boa forma de literatura, não é? Por quê? Porque ela tem características muito próprias. Como controlar a ansiedade, gerenciar as emoções, educar os filhos? São fórmulas ensinadas nos livros de um dos maiores psiquiatras do país, Augusto Cury. Você confere agora trechos da entrevista que eu fiz recentemente com ele. Eu tive o privilégio, durante mais de 25 anos, de produzir uma das poucas teorias mundiais sobre talvez uma das últimas, se não a última fronteira da ciência, que é o processo de construção de pensamentos, o processo de formação da consciência existencial, do eu como gestor da mente humana, os papéis conscientes e inconscientes da memória e também o processo de formação de pensadores. Vejam bem, Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, Sartre, brilhantes pensadores de diversas áreas, da psicologia, pedagogia e filosofia, usaram o pensamento pronto para produzir as suas brilhantes teorias, mas não estudaram o próprio pensamento. Então houve uma lacuna nas ciências sobre o que é o pensamento, como é que eu construo os pensamentos, quais são os seus tipos. Por exemplo, eu dei um treinamento em Campinas há alguns dias. Eu perguntei para a plateia, para mais de 1000 pessoas, psicólogos, médicos, empresários, você só pensa o que você quer pensar? A plateia em peso me respondeu, não, muitas vezes penso o que não quero pensar. Mas espera um pouquinho, se vocês pensam o que não querem pensar, quem pensa o resto? Vocês estão dirigindo o carro à noite, 11 horas, indo para casa, e você vira para a direita, o carro vira para a esquerda. Não parece um filme de terror? E, de fato, a mente humana parece um filme de terror. Nós construímos nossos principais monstros. Sofremos por antecipação, ruminamos perdas, mágoas e frustrações. Nos preocupamos com tantas coisas débeis que não são relevantes. Mas é o eu que representa a capacidade de escolha que quer construir esse pensamento? É a identidade básica? É o ser humano como autônomo? Não. São fenômenos inconscientes que leem a memória sem a autorização do eu, que deveria gerar a maior fonte de prazer ou entretenimento humano, sonhos, inspiração, ideias que te relaxam, mas estes fenômenos perderam a sua funcionalidade na atualidade, na era da intoxicação digital, estão gerando a maior fonte de estresse, preocupação, tensão, ansiedade, autocobrança, assim por diante. E nesse processo de construção de conhecimento sobre a produção de pensamentos, eu fiquei claro que jamais deveríamos acelerar essa construção, jamais deveríamos estimular a movimentação da leitura da memória, senão nós poderíamos esgotar o cérebro. Foi aí que eu descobri a síndrome do pensamento acelerado. Uma criança de 7 anos de idade, veja bem, pai, mãe, educador ou profissional, 7 anos de idade, tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Só que não é suportável, são informações que não se transformam em conhecimento, conhecimento que não se transforma em experiência, e experiência que não se transforma em habilidade, como pensar antes de reagir, se colocar no lugar do outro e assim por diante. Portanto, acelerar a mente humana é quase que sinônimo de esgotar o cérebro, a não ser que seja um aceleramento por um fator estressante momentâneo, mas dia e noite, plugado em celular, de noite, pensando, se preocupando ou antecipando o futuro, isso faz com que nós gastemos 10 vezes mais de energia do que um trabalhador braçal. É possível eu mudar o meu pensamento e tentar desacelerar com técnicas que o senhor ensina, claro, e com ajuda, porque sozinho o ser humano não consegue, sem essas informações. Exatamente. As ferramentas que nós propomos para as pessoas que têm alto trabalho intelectual, que de noite acabam armazenando uma quantidade de informações absurdas e não sabe que sem gestão da emoção, ricos se tornam miseráveis, casais começam o seu romance no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos, sem gestão da emoção,
os profissionais sabotam a sua saúde emocional porque ou cobram demais de si mesmo ou aumentam os níveis de exigência para ser feliz, relaxado e realizado. Quais são as técnicas para desacelerar de gestão da emoção? Número 1, contemplar o belo. Contemplar o belo é diferente de admirar o belo. Adolf Hitler admirava o belo. Ele tinha uma cadela blonde que acariciava com uma mão, com a outra telefonava para matar crianças e mulheres nos campos de concentração. Admirar é uma experiência fugaz. Contemplar é se entregar atento e embevecidamente. Contemplar é você chegar, por exemplo, para os teus filhos e perguntar: aonde errei e não soube? O que eu posso fazer para te tornar mais feliz? É chegar para o marido, para a esposa e perguntar: você faz toda a diferença na minha vida. Me conte sobre os seus sonhos e pesadelos. É você penetrar em camadas mais profundas do planeta Mente. Mas aonde estão as universidades que ensinam os alunos a contemplar o belo, a gerenciar seus pensamentos e penetrar em camadas mais profundas? Harvard, Cambridge, Oxford. No mundo todo não se ensina isso. Nós pisamos o planeta Terra na superfície e pisamos também no planeta Mente na superfície. Então, contemplar o belo é vital, abraçar as árvores, metaforicamente, ter finais de semana poéticos, é você elogiar com frequência quem você ama e não ser um apontador de falhas. Também entender que por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. É você namorar a vida antes de namorar alguém, porque se não aprender a namorar a sua vida, não vai namorar o outro ou a outra, porque vai cobrar demais, vai ser carrasco de quem mais ama, entendeu? As pessoas hoje precisam de muito para poder contemplar a vida? Precisam. Essa é uma tese importante. Sob o ângulo da gestão da emoção, quem precisa de muito para sentir pouco é o miserável. Toda pessoa que precisa ser aplaudida demais, valorizada demais, reconhecida demais, vai ser o miserável no território da emoção. Toda pessoa que se doa, mas diminui a expectativa do retorno, ou seja, não me reconheceram na estatura que eu mereço, não me aplaudiram, eu não tive o sucesso que estava programado, mas ainda assim eu faço da minha vida um espetáculo. Esse é rico do ponto de vista psiquiátrico, porque faz muito das pequenas coisas. Miserável é quem faz pouco do muito. E eu já atendi, treinei celebridades internacionais. Eu vi muitos miseráveis morando em palácios, porque tiveram sucesso financeiro, sucesso social, sucesso diante dos holofotes da mídia, mas tiveram insucesso em fazer da vida um espetáculo único e imperdível. Bom, falando desse vazio que atinge o rico, o pobre, celebridades, né, esse vazio emocional, um dado aqui que me chamou a atenção, que uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan diz que 1 em cada 2 pessoas deve desenvolver algum transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Quais transtornos são esses, doutor? Olha o que você disse, é uma estatística que nos preocupa demais. E na prática, é isso ou até maior. 1 em cada 2 pessoas tem ou vai desenvolver uma depressão, tem ou vai desenvolver uma síndrome do pânico, tem ou vai desenvolver um transtorno de ansiedade e assim por diante. Claro que, às vezes, uma pessoa que desenvolve depressão não vai desenvolver uma síndrome do pânico. Claro que as doenças também podem estar interpostas, mas uma doença psicossomática, uma glossofobia, medo de falar em público. 75% das pessoas, aliás, têm glossofobia. Além disso, tem a claustrofobia, tem a lodoxafobia, a preocupação neurótica com a opinião dos outros. Anorexia, a preocupação com o corpo hoje, né? A anorexia, a bulimia e a vigorexia atingem 70 milhões de pessoas. A vigorexia, aquelas pessoas que malham nas academias e tomam anabolizantes para ter uma musculatura avantajada, muitas vezes para tentar neutralizar um complexo de inferioridade. Nem sempre, mas muitas vezes. E também há outros que eu não tive condições de falar, nem vou ter tempo, como dependência de drogas, psicoses, depressão bipolar e assim por diante. É possível evitar? É possível prevenir. Inclusive, nós desenvolvemos um dos raros programas, se não o primeiro programa mundial de prevenção de suicídios e transtornos emocionais, inclusive bullying. E é 100% gratuito, patrocinado pela AGE, Academia de Gestão da Emoção, e patrocinado também pelo programa Escola da Inteligência. Esse programa se chama Você é Insubstituível. Como profissionais podemos ser substituíveis se não nos aprimorarmos, nos reciclarmos. Mas como seres humanos, você é único e irrepetível.
E nós temos que perceber que somos únicos, irrepetíveis, somos insubstituíveis. E devemos aprender algumas ferramentas para prevenir transtornos emocionais. Número 1, minha paz vale ouro. O resto é insignificante. Alguém te ofendeu, te rejeitou, te criticou, tua paz vale ouro. Você não pode comprar aquilo que não te pertence. Número 2, faça a técnica do DCD. Duvidar, criticar e determinar. Duvide de tudo que te controla. Como? Em voz alta? Não, no silêncio da sua mente. Você tem de duvidar de cada, por exemplo, sentimento de culpa, duvidar das suas fobias, duvidar que não consegue se reciclar e se reinventar. Critique cada ideia perturbadora e determine estrategicamente ser protagonista da tua história. A emoção doente ama pessoas passivas, mas a emoção saudável ama pessoas que determinam geri-la e determinam aonde quer chegar. Quando nós saímos da passividade e todos os dias fazemos técnicas como essa e outras mais, nós então deixamos de ser espectadores passivos, protegemos a nossa mente, a vida fica mais suave. Só essas duas técnicas, se você fizer todos os dias, minha paz vale ouro, alguém acabou de te excluir, tua paz vale ouro, você não vai comprar o que te pertence. Ou você desenvolveu um pensamento perturbador, você vai duvidar, criticar e determinar, tenha certeza, você vai estar fazendo um seguro que não está à venda no mercado. É o seguro emocional. Você vai ter proteção no único lugar que muitas vezes a nossa é terra de ninguém. A nossa mente não tem portão, não tem janelas, não tem um mínimo de segurança. Se no mundo todo as pessoas fizessem essas duas técnicas diariamente, muitas prisões se converteriam em museus, porque haveria menos réus. E vários hospitais psiquiátricos se converteriam em conservatórios musicais, porque haveria menos pessoas doentes. Como não cair, então, nas armadilhas da mente e decifrar o código da inteligência? Bom, existem várias armadilhas da mente. Número 1, o coitadismo. Toda pessoa que tem dó de si mesmo, ela amarra-se a uma bola de aço que impede de ela correr. Uma pessoa que é coitadista tem dó, pena de si mesmo. Isso tudo dificulta o eu se reinventar. E o eu ousar e se reinventar é muito importante para transformar caos em oportunidade, perdas em ganhos e crises num crescimento de vida. Outra armadilha importante é o conformismo. O conformismo é aquela pessoa que acha que pau é pau, pedra é pedra, que nasceu doente, vai se tornar doente, tem um diagnóstico psiquiátrico, por exemplo, eu sou bipolar, ou eu tenho depressão, ou eu sou fóbico, eu tenho doença da síndrome do pânico, e a vida toda se coloca como um doente, sem saber que um diagnóstico serve para o psiquiatra e para o psicólogo, para que ele possa orientar o paciente, mas não serve como rótulo para taxar um ser humano. Eu sou crítico disso no mundo todo. E é muito importante também que nós entendamos que devemos mudar a era da educação, da era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Executivos que celebra os acertos dos seus colaboradores, mesmo quando eles falham, ele vai extrair o que tem de melhor. Pais que deixam de ser viciados em apontar falhas, e quem aponta falhas à torta e à direita está apto para conviver com máquinas, mas não para formar mentes brilhantes, se os pais começam a celebrar, a aplaudir comportamentos diminutos, simples, que passam despercebidos, eles vão provocar um biógrafo inconsciente do cérebro, chamado fenômeno RAM, que vai registrar a janela light, que vai mudar a paisagem do psiquismo humano. Mas o resultado não é imediato. Nós devemos fazer isso ao longo da nossa história. Mas não é fácil dar a volta por cima assim, não? Não é fácil, sabe por quê? Porque a sociedade está doente, a humanidade está doente. Não é fácil porque nós não sabemos o que fazer com a dor. Não é fácil porque nós não entendemos que não há céu sem tempestades na vida de ninguém. Não há caminho sem acidentes. Toda pessoa que atinge o pódio vai passar por algumas vaias. Toda pessoa que brilha em alguma área vai ser ridicularizada em algum momento, porque para você romper o cárcere da rotina, você tem que romper o preconceito. Então, historicamente, e a minha teoria estuda o processo de formação de pensadores, todo pensador passou por momentos onde que teve que lidar com as suas lágrimas. E comunicar isso para quem amamos é vital. Só que os chineses, eu sou publicado na China, sou publicado na Coreia, no Japão, no mundo, no Oriente e no Ocidente, os pais se calam sobre os dias mais tristes, se calam sobre os momentos de vergonha, de dor e de crise, o que é um erro fatal. Por isso você não forma pessoas resilientes,
que lidam com as próprias lágrimas, que são capazes de escrever os capítulos mais nobres da sua história nos dias mais tristes da sua vida. Qual a orientação para os pais, então? Eu escrevi mais de 20 regras de ouro sobre educar filhos e alunos, tá? Por exemplo, transferir o capital das experiências, não dar excesso de presente. Quem dá excesso de presente registra no córtex cerebral uma necessidade cada vez mais de ter para ser. É um crime contra o prazer de viver. E estou denunciando em todo o mundo, não apenas no Brasil, que estamos na era dos mendigos emocionais. Crianças, adolescentes e adultos que precisam de muitos estímulos para ter migalhas de prazer. Isso é algo muito sério. Os pais têm que entender que a educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Isso da pré-escola, o ensino fundamental, médio e nas universidades. Se tornou cartesiana demais. Nos ensina a conhecer milhões de dados sobre o mundo de fora, mas, por exemplo, não nos ensina a gerenciar nossa emoção. Ferramentas importantes que os professores deveriam ensinar e os pais também deveriam ensinar. Número 1, ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Se você tentou mudar uma pessoa teimosa, você a piorou provavelmente. Ela ficou super teimosa. Número 2, por detrás de uma pessoa que fere é uma pessoa ferida. Ninguém te machuca se primeiramente não for machucado. Você vai dar descontos para o outro, não resolve o problema do seu desafeto ou das pessoas que te feriram, mas te alivia, te protege. Número 3, o perdão não é uma atitude religiosa de seu menor valor. O perdão é uma atitude solene. A maior vingança contra um inimigo é você perdoá-lo, porque ele não é registrado como janela killer. E o maior beneficiado de quem perdoa não é a pessoa perdoada. Como digo no meu filme e no meu livro Vendedor de Sonhos, é aquele que perdoa, é o maior beneficiado. Número 4, nós temos que parar de ser pessoas repetitivas. Pais que repetem 2 vezes a mesma coisa, casais que repetem um para o outro 2 vezes a mesma correção e executivos para colaboradores, 2 vezes é um pouco chato, 3 vezes é medianamente chato. Quem repete 4 vezes a mesma coisa é insuportável. Sinceramente, tem centenas de milhões de profissionais insuportáveis. Centenas de milhões de pais insuportáveis, de casais que começam o romance no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos. Isso é gestão da emoção. Grave isso. E daqui a pouco, a professora de Teoria Literária da Universidade de Brasília, Ana Cláudia da Silva, vai falar sobre os aspectos linguísticos da literatura de autoajuda. Até já. Estamos de volta com o programa Iluminuras sobre a literatura de autoajuda ou de autoconhecimento. No primeiro bloco, eu conversei com Augusto Cury, um dos maiores nomes da literatura desse gênero. Agora, neste segundo bloco, eu recebo Ana Cláudia da Silva, que é professora de Teoria Literária da Universidade de Brasília. Confira a entrevista. Professora, livros de autoajuda, autoconhecimento, são considerados literatura? Sim, Rafaela, são considerados literatura. Os críticos literários, em geral, costumam achar que essa não é uma boa forma de literatura, não é? Por quê? Porque ela tem características muito próprias, né? Eu costumo trabalhar com a perspectiva de que não é a academia ou a crítica literária que tem que dizer ao leitor o que deve ser lido. Os leitores leem e precisam ser respeitados, não é? A literatura de autoajuda, como a gente chama, ou de autoconhecimento, é uma literatura que tem uma quantidade muito grande de leitores, não é? Então, é a academia, ou no meu caso, a universidade, é que tem que ir ao encontro de saber o que é que esses leitores estão lendo, o que é que o leitor brasileiro está lendo. A gente tem um pacote só de um gênero literário, são subestilos dentro da autoajuda, como é que funciona? A autoajuda, o que a gente chama de livro de autoajuda, ele tem uma série de livros que transitam por temas muito variados da experiência humana, não é? Existe livro de autoajuda que me ajuda a organizar a casa, organizar o guarda-roupa, os armários. Existe livro de autoajuda que me ajuda a ficar tranquila na minha busca pelo amor, que é o caso do livro da Adriana, a temática do amor. Existe livro de autoajuda que me ajuda a pensar sobre a educação dos filhos, por exemplo, né? Sobre relacionamentos, sobre trabalho, sobre empreendedorismo. Então, o universo da autoajuda é tão diversificado
quanto a experiência humana propriamente dita, né? Agora, autoconhecimento, né? Você alcançar isso por meio da literatura, da leitura de livros desse segmento, é um bom caminho? Rafaela, todo caminho de autoconhecimento é sempre bom, né? Então, não é uma literatura que é lida somente por pessoas, digamos, menos escolarizadas. Porque isso é muito levantado, né? Quando a gente fala em literatura de autoconhecimento, autoajuda, essa relação com classes econômicas mais desfavorecidas, né? Pessoas que ganham menos. Exatamente. E isso não é verdade, né? O que a nossa pesquisa mostrou é que o público que lê essa literatura não é aquele que a gente imaginava, não é? Agora, ao contrário, eu desenvolvo um trabalho de leitura num centro espírita que fica em São Sebastião, que é uma região periférica de Brasília, né? E o que me motivou a pesquisar esse assunto da literatura espírita foi o fato de que muitas amigas minhas de lá me pediam muitas vezes, como sou eu que venho muito ao plano, né? Eu trabalho aqui, muitas vezes elas me encomendam livros para ler. E as pessoas que fazem essas encomendas não são pessoas altamente escolarizadas, né? Não são pessoas que têm nível superior, são pessoas que você nem diria que são leitoras, né? Que estão dentro do estereótipo do não leitor. E elas leem e leem muito, né? Então, acredito que os livros de autoajuda abarcam também essa população, não só abarcam todo tipo na verdade, de brasileiro, de brasileira, né? Que bom, né? Diversidade, que todos tenham acesso. Vamos falar um pouquinho de autoamor. Para quem começou a assistir o programa agora, a gente citou a Adriana. Eu conversei no primeiro bloco. A Adriana é autora de Como se diz Eu te amo. Falando de estrutura do texto, da narrativa, esse tipo de literatura, autoajuda, autoconhecimento, ele traz ali também um quê de poesia? Pode trazer? Pode trazer. Né? No caso do livro da Adriana, a estratégia de se aproximar do leitor, ela consiste principalmente no fato de que são relatos narrados como autobiográficos, não é? Em primeira pessoa. Isso aproxima o leitor da experiência do autor, não é? Você tem a impressão de que você está entrando em contato diretamente com a experiência de vida da escritora, né? São pequenas crônicas, pequenos poemas que relatam os sucessos e os avanços e retrocessos na história amorosa da personagem, né, digamos, dessa narradora, e que depois vão caminhando para a descoberta de que não é o outro que me complementa, né, mas de que é o auto-amor, não é, de que a autoestima é que me torna uma pessoa feliz, de que eu não dependo do outro para ser feliz. Por que esse ramo da literatura, na sua avaliação, atrai tantos leitores, tanta identificação? As pessoas vivem nessa correria do mundo moderno, angústia, preocupação, rede social, internet, correria. Isso acaba facilitando, de repente, essa identificação com querer se descobrir, buscar ajuda em alguma literatura, um conselho? Rafaela, eu acho que esse mundo muito conectado que a gente vive nos torna um pouco mais ansiosos, não é? Ele é mais exigente, nós somos observados o tempo todo, né? A nossa vida é observada o tempo todo, a nossa intimidade se tornou pública, nós colaboramos para que a nossa intimidade se tornasse pública e isso gera uma certa ansiedade, né? Com essa ansiedade vem também a expectativa de que eu devo apresentar sempre o melhor de mim, né? De que eu devo valorizar apenas o melhor de mim. Então, a narrativa do homem de sucesso, por exemplo, se a gente abre o Facebook, os perfis são todos de sucesso. Não Pessoas bonitas, felizes o tempo inteiro. Exato. Ninguém posta as suas amarguras, as suas frustrações, que são parte da experiência humana também, não é? Não é essa parte que vai para as redes sociais, né? Mas a parte boa, as realizações, os sucessos, as conquistas, né? Os momentos felizes, os bons encontros, os sorrisos. As lágrimas não vão geralmente para o Facebook, né? Ou para as outras redes sociais. Então, eu acho que existe essa expectativa pelo sucesso de si mesmo, não é? O livro de autoajuda vem ajudar, né? Tem a intenção de fazer com que a pessoa consiga por si mesmo. Então, por exemplo, se eu vivo um problema de solidão, eu posso ler o livro da Adriana e eu me sinto mais acompanhada. Eu vou dizer, puxa, essa experiência não é só minha, não é? Eu não sou a única a pensar desse jeito. Então, saio do meu refúgio de uma dor solitária para o espaço de um compartilhamento de experiência com aquele autor, né? E o autor, ele tem, será
a pretensão de resolver aquele problema ali imediato, porque a crítica também aborda isso, que é uma coisa muito rasa, um problema muito profundo, às vezes uma angústia muito profunda, que varia de pessoa para pessoa, e o livro traz ali uma receita, digamos assim, isso a crítica avalia, né, que seria uma coisa muito rasa, uma solução imediata para algo, mas acho que o autor não tem exatamente essa pretensão de resolver. Eu acho que não, eu acho que a maioria desses autores tem a pretensão, né, se a gente pode assim dizer, tem a intenção de compartilhar uma experiência própria, né? O livro da Adriana é todo narrado em primeira pessoa, né? Então é a experiência dela que está transbordando ali nos textos, né? Professora, para a gente finalizar, o que a senhora lê? Rafaela, eu gosto de ler tudo, na verdade, né? Eu sou uma leitora muito eclética. Eu leio a literatura, principalmente a portuguesa, que é aquela com que eu trabalho diretamente na universidade, leio bastante, mas eu gosto de ler tudo aquilo que os leitores estão lendo. Então, livros que levam muitos leitores às livrarias, para mim, já são um fenômeno, não é? Então, eu sempre procuro ler. Tudo aquilo que dá muita margem de vendas, eu vou ler, porque acho que é a nossa obrigação conhecer o que o leitor está lendo, né? Então, eu leio, sim, também a literatura de autoajuda. Ok, professora Ana Cláudia, muito obrigada mais uma vez pela participação, pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de falar, inclusive, dessa literatura que não é, às vezes, tão bem avaliada, né? E que tem o seu público leitor e que merece o seu espaço. Não é tão compreendida, exatamente, às vezes, né? Exatamente. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E o programa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero na próxima edição. Até lá.